Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 66. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de luz. Lição número 66. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que todos estejam bem. Bom, a carta de Paulo aos Efésios, ela é muito caracterizada por diversos conselhos pessoais, conselhos à vida corriqueira que o Paulo dirige aos Efésios. São exemplos que Paulo dá a maridos, a esposas, a amigos, a como lidar com familiares, a como lidar com nossos companheiros de fé. Mas Paulo de Tarso, em todas essas situações, ele mostra que uma coisa é muito essencial. Além do serviço de caridade, além do serviço de amor ao próximo, que Jesus sempre nos ensina, e Paulo também nos motiva a realizar nas suas mensagens anteriores, nessa carta Paulo mostra que não só a ação da caridade, não só a ação mecânica de doar ao nosso próximo será necessária para conquistarmos a paz e para sermos considerados fiéis amigos de Jesus, verdadeiros servos leais ao nosso Mestre, verdadeiros servidores de Deus, que almejam a luz, a iluminação e o bom esclarecimento. Paulo mostra que Cristo nos pede a sermos servos leais nas oportunidades mais simples, nas situações mais corriqueiras da vida, sendo com os amigos, os familiares, nos nossos companheiros de trabalho, de ofício, os nossos amigos e companheiros das ações de caridade, na casa espírita, mas também com o nosso próximo necessitado. Em todas as situações da vida, como o próprio título que Emmanuel dá a essa mensagem, Jesus nos pede ter boa vontade naquilo que a vida nos coloca para fazer, nas situações mais simples e corriqueiras. Porque Paulo de Tarso não pede para sermos pregadores do evangelho 24 horas por dia. Até porque isso seria muito cansativo. E eu acho que ninguém ia querer ser amigo de uma pessoa que fica pregando toda hora. Você vai falar com a pessoa, ela não dá a opinião dela. Ela só sabe pregar. Ela só sabe citar texto. O que Paulo de Tarso nos instiga é nós podermos aproveitar bem a situação do dia. A entendermos que a situação que nós encontramos aqui na Terra, nas situações adversas, nas situações com nossos amigos, com aquele familiar difícil de lidar, com aquele companheiro complicado, que nós sejamos servos leais do Cristo nessas situações. Usarmos o discernimento, usarmos a paciência, tentarmos nos estimular às virtudes, tentarmos extrair as lições da vida naquela situação que nós nos encontramos. Nos momentos de saúde, de plenitude e até nos momentos de doença, nós podemos ser servos leais de Jesus. Quando nós demonstramos paciência, quando nós demonstramos resiliência, como o Emmanuel cita, nós alcançamos um patamar de iluminação.
de compreensão. Essa é a fidelidade que Cristo pede de nós. Não que sejamos pregadores, não que sejamos pessoas que ostentam um exemplo de sermos, de tentar imitar a Jesus, mas sim de assumir as próprias responsabilidades, de assumir uma boa postura na vida. E dessa forma, com essa boa vontade para fazer tudo na vida, nós vamos conquistar a nossa paz interior. E a nossa paz interior vai estimular o mundo a ser mais pacífico também. Nessa mensagem específica, nesse versículo específico, Paulo de Tarso trata muito sobre quem já conseguiu uma compreensão boa das lições espirituais que Jesus compartilhou conosco. A postura que Paulo de Tarso mostra aqui, assim como em outras mensagens, outras partes do texto, Paulo fala sobre a postura de marido, a postura de filho, de filha, a postura de esposa, a postura de amigo, como nessas situações nós devemos assumir a postura correta e, ao mesmo tempo, sermos pessoas de caráter nobre, pessoas de emoções nobres para realizar esse dever, para realizar essa responsabilidade que a vida nos concede. Nessa parte, Paulo fala sobre a pessoa que já tem esclarecimento espiritual necessário, que ela entende que é necessário fazer a mudança interior, que é necessário mudar o padrão de pensamento, necessário mudar o padrão de postura com ela mesma, de como ela se vê, como ela vê o mundo, como ela trata o próximo. É uma introspecção que Paulo nos convida nesse momento, nessa carta. Essa é a postura de um bom cristão, de um bom amigo de Jesus, de um bom discípulo, que quer fazer o melhor que pode. Nessa mensagem, Paulo não pede para que sejamos perfeitos, mas que façamos aquilo de acordo com o nosso entendimento. Façamos aquilo com as melhores das intenções. Façamos aquilo que a vida nos deu a oportunidade de fazer com o nosso melhor entendimento, com a nossa melhor intenção possível. Isso basta. Essa é a boa vontade que o Mestre pede para nós. Essa é a boa vontade que vai nos conduzir à paz que nós tanto almejamos. Essa é a boa vontade que vai ser a nossa própria salvação. E que também o amor dessa boa vontade vai salvar o nosso mundo para a regeneração. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e vamos mentalizar nossos queridos irmãos, em especial os pedidos para José Geraldo Rodrigues e Raimundo Rodrigues, nossos amigos, nossos irmãos que se encontram desencarnados, mas também por aqueles que necessitam de paz, que necessitam do restabelecimento das forças físicas, mentais e espirituais, em especial a nossa querida amiga, a senhora Herodina Figueiredo Ramos, que mora em Teófilo Otoni, e também todos os nossos amigos, companheiros de trabalho, companheiros familiares, companheiros da vida, todos aqueles que necessitam de paz, todos aqueles que necessitam do amor, necessitam de um amparo do Cristo, todos os nossos amigos encarnados e desencarnados que precisam de esclarecimento, que precisam de uma voz amiga, que precisam de um abraço caloroso do Mestre. Que a falange de luz de Pai Tomé, caracterizada pela sua humildade, pelo seu amor ao próximo, esse serviço aos desamparados, aos necessitados e àqueles que se encontram abandonados à própria sorte, sejam aqui no mundo dos vivos, encarnados, ou no mundo dos encarnados, dos desencarnados. Que essa falange de luz, com essa falange composta por médicos, psicólogos, amigos de boa vontade, possa abençoar todos nós aqui nessa reunião. Que possamos dar as nossas mãos com o nosso pensamento, formando uma corrente de luz, que nossos pensamentos, que almejam a paz na terra, que almejam a paz no nosso coração, possa ser usado por esses amigos espirituais, para que eles possam conceder amparo a todos aqueles necessitados. Vamos pedir para que nosso Mestre Jesus também oriente e guie os líderes e os governadores aqui da terra, eles possam ser orientados pelo bem,
para que eles possam sempre zelar pela paz, pela vida, pelo amor e pela união de todas as nações, de todos os povos. Que o Mestre Jesus esteja do nosso lado como aquele amigo muito íntimo nosso. Nós possamos entregar ao Mestre nesse momento nossas ansiedades, os nossos problemas, aquilo que nos aflige, que nós possamos imaginar estarmos abraçados com esse amigo que tanto nos ama e que nós também tanto amamos. Possamos entregar todo o nosso cansaço, toda a nossa fadiga, que também nós entregamos nossa lealdade, nosso bom ânimo e nosso espírito de serviço e de paz, para que nosso Mestre possa nos mostrar o caminho, a verdade e a vida que nós tanto almejamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixe-nos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois só vós, Senhor, é o poder, glória para todos sempre. Amém.